Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal, Professor Valdinei aqui. Estamos de volta para mais uma aula. A aula de hoje será de matemática. Vamos iniciar o estudo dessa área bastante importante na matemática, nos vestibulares e sua vida acadêmica em geral, que é o estudo das funções. Vamos entender hoje a definição de função, a lei de formação que descreve uma função e como que podemos representar. Só lembrando que ainda não foi inscrito no canal, se inscreve, assiste o vídeo até o final. Se você gostar, deixa seu like para fortalecer e nos incentivar a fazer mais material. Beleza, galera? Então vamos iniciar a aula. Então, galera, primeiramente, o que seria a ideia de função? Quando nós falamos de função, vou trazer um exemplo aqui para entendermos na prática de onde que deriva esse termo. Imagina a seguinte situação. Imagine uma loja de materiais esportivos. Você vai na loja de materiais esportivos e lá você encontra uma bola. Bola essa com valor unitário de R$50. Aí você diz, professor, mas não tem bola boa de R$50 não. Vamos imaginar que tem. Uma bola de futebol, aquela bacana de R$50, beleza? Aí vamos analisar o seguinte. Se você comprar uma única bola, você sabe que vai pagar R$50. Só que se comprar duas, se comprar três, se comprar várias... Então, digamos que vamos montar essa tabelinha aqui. Essa tabela está representando o valor a ser pago pela compra de quantidades diferentes. Se você comprar uma, vai estar pagando R$50. Tranquilo. Se comprar duas, vai estar pagando 2 vezes 50, que é R$100. 3 bolas pagaríamos 150. 4 bolas 200. 5 bolas R$250. E se comprar X bolas? Quanto que é esse X? Esse X é um valor qualquer. O número de bolas quaisquer. Se for 10 bolas, se for 50, se for só uma, se for duas. Se comprarmos X bolas, sabendo o valor unitário, o valor da unidade, o valor a ser pago seria 50, que é o valor unitário, vezes X. Tranquilo aí, né? Podemos representar essa mesma situação por meio de diagramas. Imagine esses dois diagramas, onde um representa o número de bolas que vão ser compradas e o outro o valor a ser pago. E aí nós teríamos a mesma situação entre eles. Teríamos essa mesma situação aqui, ó. Quando compramos uma bola, estaríamos pagando, nesse caso aqui, 50. 2 bolas, 100. 3, 150. 4, 200. 5, 250. E X seria 50 vezes X. O que é que isso aqui tem a ver com o estudo de funções? Na realidade, é a própria definição de função. Função nada mais é, galera, do que uma relação particular entre conjuntos. Percebam que o valor a ser pago está em função do número de bolas comprado. Podemos dizer assim, quanto mais bolas você comprar, maior será o valor a ser pago. Então essa relação entre esses dois conjuntos, eu posso dizer, por exemplo, que isso aqui é o meu conjunto X, vou colocar aqui embaixo. Esse é o meu conjunto X e esse é o meu conjunto Y, por exemplo, onde o conjunto X representa o número de bolas comprado e o valor a ser pago, o conjunto Y. A relação entre esses dois conjuntos é uma relação de função. E aí podemos definir função da seguinte forma. Vê só, dados dois conjuntos A e B, ou conjunto X e Y, tanto faz, não vazios, uma função f de A em B é uma relação que associa a cada elemento X pertencente a A, um único elemento Y pertencente a B. Aí você diz, eita, não entendi nada dessa definição aí. Para ficar nos moldes da definição, eu vou chamar esse conjunto aqui de conjunto A e vou chamar esse conjunto aqui de conjunto B. Então, a definição de função nos diz o seguinte. Nos diz que vai ser função a relação entre esses dois conjuntos quando todo elemento do primeiro conjunto, eu costumo definir assim, todo elemento do primeiro conjunto do conjunto A esteja associado a um único elemento no conjunto B. Então perceba, o elemento 1, o valor 1, pertence ao conjunto A, então por exemplo seria X pertencente a A, está associado a 50, que é um valor Y, por exemplo, pertencente ao conjunto B. O 2 está associado assim e assim sucessivamente. Então, para ser função, a definição de função, nós podemos dizer que é isso. Função é uma relação particular entre conjuntos, onde todo elemento do conjunto A, ou do primeiro conjunto de partida, podemos dizer assim, está associado a um único elemento no conjunto B, que é o outro conjunto. Certo? Tem que atender essa relação, guarde no coração aí. Para entendermos mais na prática como que isso funciona, vamos ver algumas situações. Por exemplo, observa esse diagrama aqui. Ó. Deixa eu colocar o laser para visualizarmos.
Esse diagrama nós temos conjunto A e conjunto B. Perceba que os elementos do conjunto A são 2, 3, 4 e 5, e os elementos do conjunto B 0, 1, 2, 3 e 4. Perceba o seguinte, que todo elemento do conjunto A está associado a um único elemento no conjunto B. Por exemplo, o número 2 está associado ao 0, o número 3 está associado a 1, o número 4 está associado a 2 e o número 5 está associado ao 3. Então, aqui atenda a condição. Todo elemento do conjunto A está associado a um único elemento no conjunto B. Aí você pode me dizer o seguinte, sim, professor, mas esse número 4 aqui, deixa eu tirar o laser, e esse número 4 que não está associado a ninguém, seria função dessa forma? A definição de função é que todo elemento do primeiro conjunto tem que estar associado a um do segundo. Não necessariamente todos os elementos do segundo conjunto teriam que estar associados a pelo menos um do primeiro, certo? Algumas características importantes que é importante citar é o seguinte. Nessa forma de representar, nós chamamos o seguinte, galera. Os elementos pertencentes ao primeiro conjunto é chamado de domínio da função. Beleza? Aqueles elementos do domínio, que é o primeiro conjunto, que estão associados a ele no segundo conjunto é a imagem. Por exemplo, quem que seria o domínio dessa função? São todos os elementos do conjunto A. Quem que seria a imagem dessa função? São os elementos do conjunto B que estão associados ao conjunto A. Então, por exemplo, a imagem seria o número 0, o 1, o 2 e o 3. O 4 não seria imagem nenhum, não, porque o 4 não está associado a nenhum. E esse 4 entra em qual definição? Veja, domínio são os elementos do primeiro conjunto, imagem são os elementos do segundo conjunto que está associado a pelo menos um no primeiro, e o conjunto, segundo conjunto, podemos dizer assim, por completo, todos os elementos do segundo conjunto é o que nós chamamos de contradomínio. Eita, ficou confuso agora, veja só. Contradomínio e imagem são dois termos que os alunos se confundem muito. Mas você só precisa lembrar o seguinte. Contradomínio é todo o segundo conjunto. Imagem são apenas os elementos do segundo conjunto que estão associados ao primeiro. Então, em algumas situações, o contradomínio é igual à sua imagem. Por exemplo, nessa situação aqui que representamos. O domínio dessa função seria o número de bolas, os valores relacionados ao número de bolas compradas. A imagem seriam todos os elementos aqui que estão associados a um elemento do primeiro. E o contradomínio também seria o conjunto B. Veja que nesse exemplo o contradomínio é igual à imagem, porque todos os elementos do segundo conjunto estão associados a um. Beleza? Mais alguns exemplos para familiarizarmos com isso. Vamos analisar essa função aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Nessa função, nesse caso aqui, não representa uma função. Vou até colocar aqui. Não representa função. Beleza? Por que não representa uma função? Porque nem todos os elementos do primeiro conjunto estão associados a um elemento do segundo. Perceba, nós temos o número 0 aqui, que não tem nenhuma associação ao segundo. E por definição, todos os elementos do primeiro têm que estar associados a um único elemento no segundo. Então, esse caso aqui não representa uma função por essa condição. Tranquilos? Outro exemplo. Esse exemplo aqui, percebam. Todos os elementos do primeiro, o 2, o 5, o 10 e o 20, que é o domínio da função, estão associados a um único elemento no segundo. O 2 está associado ao 0, o 5 ao 0, o 10 ao 0 e o 20 ao 0. Então, é uma função. Aí você diz, mas não tem que ser apenas um. A condição é que um único elemento, cada elemento do primeiro, do domínio, tem que estar associado a um único no segundo. Isso não quer dizer que lá da imagem, podemos ter elementos na imagem que estejam associados a mais de um elemento no domínio da função. Por exemplo, o 0. O 0 está associado a todos os outros aqui. Só que faz parte da condição, está dentro da condição de função. Mesmo tendo aqui o 1 e o 2 não estando associados a nenhum elemento do primeiro, faz parte da definição de função. Beleza? Outro exemplo, poderíamos citar o seguinte. Nesse exemplo aqui, perceba, o 0 está associado ao 0. Então, por enquanto, beleza. O 4 está associado ao menos 2. E está associado ao 2. Já não é uma função. Por quê? Cada elemento do primeiro só pode estar associado a um único elemento no segundo. O número 4 está associado a 2 elementos no segundo. Então, essa condição já não é aceita. Então, aqui também não é uma função.
Beleza? Só que aí, galera, função é essa relação entre dois conjuntos. Nós podemos representar uma função pelo que nós chamamos de uma lei de formação. Deixa eu colocar aqui uma caneta de outra cor. O que seria essa lei de formação? Geralmente podemos representar a função por meio da lei... pode ser representada da seguinte forma, por f de x. Uma função pode ser representada por f de x ou pode ser representada simplesmente por y. F de x ou y é a mesma coisa, certo? Então pode ser f de x ou pode ser representado por y. Nesse exemplo citado aqui, nós poderíamos dizer o seguinte, que o valor a ser pago está em função do número de bolas vendidas. Esse número de bolas eu vou chamar aqui de x, por exemplo. O valor a ser pago nessa função, nesse exemplo, depende do número de bolas vendidas. E depende de que forma? Depende da seguinte equação. Ó, 50, que é o valor fixo, que é o valor unitário por cada bola, vezes o número de bola. Tranquilo aí? Isso que nós acabamos de fazer aqui, ó, essa representação aqui, nós chamamos, lá na linguagem da função, isso aqui é chamado de lei de formação. Essa é a lei de formação da minha função. Beleza? Vou anotar de novo para ver se fica mais aceitável. Beleza? Vamos lá. Lei de formação. O que seria a lei de formação? A lei de formação é a expressão matemática que relaciona a dependência de um conjunto ao outro. Então, nesse exemplo aqui, a lei de formação seria representado por esse, onde o valor a ser pago, RS, que é o valor a ser pago aqui, está em função do número de bolas vendidas, que é X. Onde a lei de formação vai ser 50 vezes X. Porque qualquer valor que eu pegar, por exemplo, se eu te comprar 50 bolas, será 50 vezes 50. Se eu comprar 10 bolas, será 50, que é o valor fixo, vezes 10, que daria 500. E assim por diante. Por meio da lei de formação, é possível a gente descobrir qualquer valor. Então, a lei de formação, ela permite encontrar a imagem para qualquer domínio. Então, recapitulando, o que é função? Uma relação particular entre dois conjuntos, onde todo elemento do primeiro conjunto, chamado de domínio, está associado a um único elemento no segundo conjunto, que é a sua imagem. Os elementos do segundo conjunto, todos os elementos do segundo conjunto são chamados de contradomínio. E aqueles que estão associados a elementos do primeiro são as suas respectivas imagens. Tranquilo aí? Então, a lei de formação é a forma que utilizamos para representar uma função. Pode ser representado por f de x, por y, ou nesse caso aqui, o f de x seria esse símbolo aqui que eu estou representando, o valor a ser pago em função de x. Beleza? Então, essa parte introdutória aqui do que seria função, tranquilo até aí. Nas próximas aulas eu vou estar apresentando os tipos de funções e as classificações que vem na sequência. Tranquilo, galera? Então eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários e valeu!